Fala pessoal, beleza? Vamos falar sobre alguém que fez história e conquistou o coração de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Ayrton Senna, o maior piloto da história do automobilismo brasileiro e um dos mais extraordinários de todos os tempos. Se você é fã de Fórmula 1, já deve saber de sua trajetória. Mas será que você realmente conhece todos os detalhes que cercam a vida e a carreira do Senna? Ou melhor, será que você conhece a verdadeira história de Ayrton Senna? Porque hoje a gente vai além daquilo que foi mostrado nas corridas e no pódio. A gente vai explorar sua trajetória, as vitórias, mas também os desafios, as dores e o legado que ele deixou. Coisas que nem sempre estão nas manchetes ou nos vídeos do YouTube que você já viu. Esse bate-papo vai ser um pouquinho longo, mas cheio de curiosidades e informações que talvez você não saiba ou que podem te surpreender. Então, se você é fã do Ayrton Senna e quer ouvir mais sobre ele, relaxa, pega uma bebida e uma pipoca e vem comigo nesse passeio pela vida de um dos maiores heróis do Brasil. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, em uma família de classe média alta. Mas o que muita gente não sabe é que o envolvimento de Senna com o automobilismo começou muito antes dele se tornar um ícone mundial. Desde pequeno, ele já demonstrava o interesse por velocidade. Aos 4 anos de idade, ele recebeu seu primeiro kart de presente de seu pai, Milton Senna. E ali, na garagem de casa, começou o que seria uma das carreiras mais fascinantes da história do esporte. Ayrton Senna, que sempre foi apaixonado por carros, logo começou a competir em campeonatos de kart. No começo, ele já demonstrava sua habilidade nas pistas, mas o que destacava desde o início não era só a sua velocidade, era a sua obsessão por se aprimorar, por entender cada detalhe dos carros, por estudar cada curva da pista, por testar seus próprios limites. Ele não era um piloto qualquer, ele queria ser o melhor, e isso já estava claro desde a infância. Mas é claro que para chegar à Fórmula 1, ele teve que passar por muito mais do que karts. Após um tempo competindo em categorias menores, Senna foi para a Fórmula Ford, depois para a Fórmula 3, e só então, em 1984, fez sua estreia na Fórmula 1. O que você provavelmente não sabe é que o início de Senna na Fórmula 1 não foi tão brilhante quanto parece. Em seu primeiro ano de Fórmula 1, Senna correu pela Toleman, uma equipe bem menor comparada aos gigantes da época como a McLaren e a Ferrari. E sim, ele chegou a ser criticado, muitos disseram que ele não tinha o talento necessário para estar lá. Mas o que ninguém sabia era que Senna estava apenas começando a mostrar quem realmente ele era. O momento que consolidou sua presença na Fórmula 1 aconteceu no GP de Mônaco de 1984, onde ele fez uma exibição impressionante de habilidade sob chuva torrencial. Mesmo com um carro inferior, Senna quase conseguiu a vitória, mas a corrida foi interrompida antes dele completar a última volta. A performance de Senna foi o suficiente para mostrar ao mundo que ali estava o futuro campeão. A partir daí, ele se tornou rapidamente uma estrela, e as equipes começaram a perceber seu talento inato. Não demorou muito para que Senna fosse contratado pela Lotus, onde se destacou ainda mais e sua dedicação e perfeccionismo estavam ali à vista de todos. O grande rival. Um dos maiores capítulos da história de Ayrton Senna foi, sem dúvida, sua rivalidade com Alain Prost. Se você conhece a Fórmula 1, sabe que esse é um dos maiores embates da história do esporte. Senna e Prost eram de mundos diferentes. Prost, com seu estilo técnico e calculista, contra Senna, com sua velocidade pura, agressividade e paixão pelo que fazia. Quando Senna entrou na McLaren, em 1988, a rivalidade chegou a um novo nível. E o que aconteceu a partir daí é história. A temporada de 1988 foi onde Senna e Prost realmente brilharam. Eles dominaram o campeonato da Fórmula 1, mas a forma como disputavam as vitórias mostrava as diferenças em suas personalidades. O relacionamento deles era tenso, muitas vezes se tornando antagônico, com ambos se acusando de atitudes desleais em pista. A rivalidade atingiu seu auge no GP do Japão de 1989, quando Senna e Prost colidiram na primeira volta da corrida, resultando em Prost
abandonando a prova e Senna sendo desclassificado. Essa colisão não foi um acidente, foi uma guerra psicológica entre os dois. Mas mesmo com toda a tensão, Senna sabia o que queria. Ele queria ser o melhor, não só por ele, mas também pelo Brasil. Cada vitória de Senna tinha um sabor especial, porque ele sabia que estava representando um país inteiro, um povo que, como ele, queria vencer e superar obstáculos. Agora vamos dar uma pausa nas corridas e olhar para Ayrton Senna como ser humano que ele era fora das pistas. Muitas vezes, o Senna dentro das pistas era visto como alguém muito focado, determinado, até mesmo rígido. Mas fora das corridas, ele era completamente diferente. Ele tinha uma grande empatia pelas pessoas e sempre demonstrou uma enorme vontade de ajudar quem estava ao seu redor. Senna era uma pessoa extremamente generosa e engajada por causas sociais. Uma das coisas mais bonitas sobre Senna era seu envolvimento com a instituição que leva o seu nome, a Instituto Ayrton Senna, que ele fundou para ajudar crianças carentes no Brasil com educação de qualidade. Mesmo durante sua carreira, Senna já se preocupava com o futuro dessas crianças, e sua fundação, após sua morte, continuou o trabalho que ele começou. Esse lado solidário de Senna, muitas vezes ofuscado pela fama e as vitórias nas pistas, é um exemplo de como ele queria usar sua popularidade para causar um impacto positivo. Outro fato interessante é que Senna era uma pessoa muito introspectiva e espiritual. Ele acreditava profundamente em Deus e tinha uma relação muito pessoal com a fé. Isso foi algo que muitos não souberam, mas que fez toda a diferença em sua vida. Senna acreditava que, acima de tudo, sua missão na vida não era apenas vencer corridas, mas fazer algo maior por sua família, pelo Brasil e pelas futuras gerações. O trágico fim. A morte de Ayrton Senna. Em 1º de maio de 1994, o mundo do automobilismo e o Brasil foram tomados por uma tristeza profunda. Ayrton Senna faleceu no GP de San Marino após um acidente na curva de Tamburello. Até hoje, a morte de Senna é um dos maiores marcos trágicos na história da Fórmula 1 e do esporte mundial. A morte de Senna mudou tudo. Ela colocou em xeque a segurança dos carros da Fórmula 1 e fez com que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, tomasse medidas drásticas para aumentar a proteção dos pilotos. Mas, além disso, a morte de Senna gerou uma reflexão profunda sobre a vida, sobre os limites do esporte e sobre como um ícone como ele poderia ser lembrado. O luto não foi apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Ayrton Senna não era apenas um piloto. Ele se tornou um símbolo de perseverança, determinação e coragem. Sua história vai além das pistas de corrida. Ele inspira gerações, seja pela sua forma de lutar pela vitória, pelo seu caráter ou pela sua capacidade de fazer o Brasil inteiro acreditar com que o esforço e dedicação, tudo é possível. Ele é lembrado até hoje e seu legado vive não só pela Fórmula 1, mas no coração de milhões de brasileiros. A pergunta que fica é: o que podemos aprender com Ayrton Senna? Para mim, a grande lição dele foi nunca desistir, sempre buscar o melhor em tudo que fazemos e, acima de tudo, fazer isso com paixão. Senna não se conformava em ser o segundo lugar. Ele queria ser o melhor e, quando não conseguia, dava tudo de si para alcançar a perfeição. Seu trabalho duro e sua humildade são características que a gente deveria carregar na vida. Bom, se você chegou até aqui, sabe agora a verdadeira história de Ayrton Senna, que vai muito além das corridas e do pódio. Ele era um ser humano extraordinário, com uma força de vontade e um coração que fizeram dele um ícone mundial. E como brasileiro, não tem como não se emocionar ao lembrar de tudo que ele fez pelo nosso país. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!